Era início do século XVI, mais precisamente no ano de 1500, quando aqui no Brasil atracou a primeira caravela trazendo os invasores europeus provenientes da Península Ibérica. Estamos chamando de invasores tais aventureiros porque nossas terras já estavam habitadas há milhares de anos por povos indígenas com equilibrado e bem-sucedido modo de vida, o que se comprovava pelo seu elevado nível populacional para os padrões da época. Enquanto em Portugal tinha uma população em torno de 1.300.000 pessoas, no Brasil existia em torno de 3 milhões de índios, sendo 2 milhões habitando no litoral e 1 milhão no interior. Então a população dos nativos aqui na futura colônia era mais que o dobro da população da terra dos colonizadores. O tronco tupi dominava o litoral e tinha sua própria língua. As tribos que habitavam o interior falavam outras línguas do tronco linguístico Macro-G e foram denominados de tapuias pelos tupi-guaranis, cuja palavra em sua língua significava inimigo. Então, qualquer outra etnia que não falasse o tupi era considerada genericamente como tapuias. Inúmeras tribos compunham os tapuias. Assim, com dialetos diversos, essas tribos dispersaram-se por todas as caatingas, matas e cerrados, povoando os sertões. A relação dos recém-chegados colonos com os nativos não foram amistosas. Seus interesses eram tomar suas terras e escravizá-los. Os missionários, por sua vez, queriam convertê-los à força ao cristianismo e aos costumes civilizados, entre aspas. Lembramos que, naquela época, os portugueses acreditavam que os selvagens não eram humanos, podiam abatê-los ou executar seu apresamento como animais, sem nenhum sentimento de culpa. Apenas no ano de 1537, o Papa Paulo III proclamou a humanidade dos índios na bula Verita Ipsa, mas isso demorou séculos para ser entendido aqui na América Portuguesa. Assim, somente 2 séculos e meio depois, no ano de 1757, uma lei foi promulgada dentro das reformas impostas pelo Marquês de Pombal, que reconhecia os índios livres sem ressalvas. Esta lei proibia apelidá-los de caboclo e também retirou o poder temporal dos missionários sobre os mesmos. Os índios teriam que ter sobrenome português, a nudez foi proibida, também suas habitações coletivas, e até o uso da sua própria língua. Aquele que desobedecesse teria como punição a morte. Cabe lembrar que a pena de morte no Brasil só foi abolida pela Constituição de 1824. A nova estruturação, conhecida como Diretório-Geral dos Índios, extinguia as aldeias, transformando-as em vilas regidas por um diretor. Tais reformas, porém, logo apresentaram irregularidades e desorganizações e novamente houve retrocesso nas legislações sobre os indígenas. Aqui é nossa área de estudo, localizada no sudoeste baiano, formada pelo Médio São Francisco, Serra Geral e Chapada Diamantina, região também conhecida como Alto Sertão ou Sertão de Cima, existiam várias populações indígenas, entre elas os tamoios, os chacriabas, aricobês, tabajaras. Essa tribo tabajara, por sinal, habitava o Vale do Paramirim, que aqui é a nossa região, e isto segundo o sociólogo e etnólogo americano Donald Pearson. Tinha também os amilpiras, os acroás, tupinás, ocrém, sacraguinhas, tuxás e tupinambás. Ressaltando que os povos da etnia tupinambás contavam com cerca de 100 mil indivíduos no primeiro século da conquista, e esses gentios habitavam a costa brasileira, sendo os índios mais conhecidos pelos portugueses, mas também habitavam toda a margem direita do São Francisco, atingindo o recôncavo baiano. Encontramos ainda vestígios do mesmo ao longo do rio Paramirim e Santa Onofre, os 2 rios que cercam o nosso município. Bem, assim estamos falando porque o termo Tupinambá generalizou também para os povos que falavam tupi antigo, entre eles as 2 prováveis tribos que estavam aldeados em terra macaubenses, que são os Tabajaras e Tupinaés. Acreditava-se que os índios predominantes aqui em Matoba seriam os tuxás, mas relatos contidos
na expedição de Belchior Dias indicam que em 1590, na localização de hoje Macaúbas, existia uma aldeia de Tabajaras. Foi efetuada a leitura de um trecho contido no livro O Romance do Prata, da autoria de Paulo Setúbal, onde tem a narrativa da chegada de Belchior Dias aqui em nossas terras. Abro aspas. Saiu a levas da margem do Rio Real e buscou a diretriz do Itapicuru, desviando daí para pesquisar o sertão do Massaracá, passando pela serra do Bantutaiú e examinando em seguida a do Picuraçá ou Monte Santo. Daí rumou para Itiúba e para a serra de Jacobina. Embreando-se mais para o oeste, subiu pela margem do rio Salitre até a Serra Branca e a de Assuruá, correndo depois as cabeceiras dos vales do Rio Verde de Baixo e do Rio Paramirim, galgando este último até a aldeia de Tabajaras, que é provavelmente a Macaúbas de agora. Fecho aspas. Então, baseado nas pesquisas do etnologista Dono do Pielso e também considerando as informações do roteiro de Belchior Dias, os índios que habitavam aqui no Vale do Paramirim eram os Tabajaras, não os Tuxás. Aliás, Tuxá é um termo da língua tupi que significa habitante do grande rio. Assim, os Tuxás habitavam o Médio Baixo São Francisco, em Rodelas, onde ainda hoje existe uma pequena reserva dessa etnia. Então, não foram encontrados suporte histórico ou arqueológico da presença de Tuxás em terra macaúbense. Dessa forma, antes da chegada dos primeiros colonos em nosso sertão, habitavam esses grupamentos indígenas, às vezes nômades, mas em sua maioria vivendo em pequenas aldeias. E assim, com a chegada dos europeus, sua vida, sua cultura, sua relação perfeita com o meio ambiente e sua paz lhe foram rapidamente suprimidas, para sempre, para dar lugar a costumes e vícios das sociedades degradadas do além-mar. O Rio São Francisco foi a via que conduziu os primeiros homens brancos a chegarem em nossa região, ora através do seu leito, ou dos leitos dos seus afluentes, ou por caminhos antigos que buscavam suas margens e as costeavam. Macaúbas pertencia ao arraial do Santo Antônio do Urubu, uma das povoações mais antigas às margens do Médio São Francisco, que servia de entreposto para o sal mineral oriundo de Barra do São Francisco de Chagas e que abastecia os currais para salgamento de carnes e couro. Também servia de pouso para os viajantes em descaminho e contrabando do ouro das minas do Tijuco, além de suporte aos bandeirantes ávidos por apresamento dos gentios. Ainda hoje, nossa formação geopolítica é muito próxima ao Grande Rio, distando este apenas 60 km da sede, em linha reta, mas em sua fronteira oeste, dista menos de 30 km. Outro elemento facilitador para a chegada dos colonos foi o rio Paramirim, que cerca as nossas fronteiras orientais e cuja foz tributa o São Francisco no município de Morro Pará, cujas terras desmembraram de Brotas de Macaúbas em 1962 e Brotas, por sua vez, desmembrou de Macaúbas em 1878. O rio Paramirim, ou Pequeno Rio na língua tupi, tinha sua foz em terras macaúbenses no século XIX. Os rios Paramirim e o São Francisco correm paralelamente e aos poucos vão se afunilando para se encontrarem em Morro Pará. Além desses dois rios, em nossas fronteiras ao sul, somos agraciados por outro importante afluente que tributa São Francisco em sua margem direita. Rio este, o Santo Onofre, tinha em suas margens um dos mais antigos caminhos de gado, que saía de Urubu até Rio de Contas, encontrando-se com a Estrada Real da Bahia. Estes rios foram explorados ainda na primeira década do ano 1500. Dessa forma, somos das primeiras terras não litorâneas a receber o homem europeu. O Grande Rio, ou Rio dos Currais, e mais tarde denominado Rio do São Francisco, teve sua foz descoberta ainda no ano de 1501. Na quarta década, em 1548, o rei D. João III determinou a Tomé de Souza e seus homens que entrassem no São Francisco, levando o necessário, com línguas da terra e homens de confiança. Assim se tornou prioridade a sua exploração para promover a interiorização da colônia. Entretanto, a lenda do Eldorado, que povoava o imaginário dos hispânicos e lusitanos, indicava a existência em nossas latitudes de uma cidade perdida construída em ouro e esmeralda, que por algum motivo desconhecido estaria localizada aqui no Vale do Paramirim ou algum lugar das terras altas da Chapada Diamantina. Teria sido este o primeiro motivo para os caçadores de tesouros se aventurarem pelos nossos desconhecidos rincões ainda intocados pela civilização.
Este Eldorado realmente existiu e era real, porém não apenas uma cidade, mas sim uma cordilheira que nasce em Ouro Branco, em Minas Gerais, seguindo em linha reta por 1000 quilômetros, até declivar em terras hoje pertencentes ao município de Xique-Xique. Esta cadeia montanhosa foi denominada de Cordilheira do Espinhaço por um cientista alemão, porque, tal como uma coluna vertebral, tem seu eixo central, lançando suas serras e maciços lateralmente, assemelhando-se a um espinhaço. Nessas terras altíssimas, com picos que ultrapassam os 2000 metros, localizaram-se as mais prodigiosas e fantásticas minas de ouro, pratas e diamantes do Brasil colonial e imperial. Destas serras, com seus vales e rios, foram garimpadas toneladas de ouro, diamantes e outros metais, pedras preciosas que daria para construir mais que o almejado Eldorado das lendas. Aí estavam as minas do Arraial do Tijuco, do Cerro Frio, da Vila Rica, de Mariana, da Chapada Velha, do Lençóis e das demais minas da Serra do Sincorá, das minas de ouro do Rio de Contas, na Chapada Diamantina, das lavras do Andaraí, Morro do Chapéu e Jacobina. O misterioso manuscrito 512, documento talvez baseado nas lendas do Eldorado, relata a saga de habitantes que teriam descoberto uma cidade perdida, aqui em nossa região já devidamente colonizada e civilizada, porém sem presença humana. Nessa cidade existia uma montanha de cristal. Tal manuscrito mais tarde foi associado com a saga de Belchior Dias Morea, aquele explorador que disse ter encontrado a aldeia de Tabajaras aqui em Macaúbas. Assim, a busca por riquezas perdidas reporta uma carta escrita em 1725 por Pedro Barbosa Leal ao Conde de Sabugosa, que fala de uma tradição que existia um paulista fulano das Cubas que chegara ao Paramirim, onde descobriu grandes riquezas, voltando para São Paulo, convocando parentes e amigos para buscarem tais riquezas. Brás Cubas, que é o fundador de Santos, teria saído da capitania de São Vicente e usado o rio São Francisco para atingir o rio Paramirim, que tributa o referido rio em sua margem direita. Cabe aqui mencionar que Brás Cubas teria descoberto ouro, pratas e metais no Paramirim no ano de 1560. Nossas pesquisas encontraram ainda o relato de uma passagem mais antiga de portugueses aqui na região, que pode ter sido o primeiro registro da presença europeia nos Altos Sertões. Relendo o livro O Médio São Francisco, uma sociedade de pastores, de Wilson Lins, cuja primeira edição foi publicada em 1952, encontramos o seguinte trecho para confirmar o relato acima. Abro aspas. O primeiro civilizado que penetrou realmente até o fundo do Vale do São Francisco foi Duarte Coelho, donatário da capitania do Pernambuco entre 1543 e 1550. Considerado pelos historiadores do famoso Santuário do Bom Jesus da Lapa como o primeiro europeu que avistou o morro. Duarte Coelho, a rigor, rasgava o rio na perseguição dos gentios para escravizar. Lembramos que no ano de 1560, em Penedo, no Baixíssimo São Francisco, já existia um fervilhante mercado de escravos indígenas. É importante lembrar que Duarte Coelho estava em sua jurisdição, porque toda a margem esquerda do São Francisco pertencia à capitania de Pernambuco até o ano de 1827, quando perdeu as terras para a Bahia, baseado nas reformas da Confederação do Equador, revolta ocasionada pela discordância entre os estados na elaboração da Constituição de 1824. Enfim, são poucas referências que encontramos da presença lusitana em nossa área no século XVI, sendo que somente no início do século XVII saímos da lenda dos sertões impenetráveis para finalmente iniciar, embora lentamente e timidamente, o nosso povoamento. Mas como bem lembrou o padre Martinho de Nantes em sua obra Relação de uma Missão no São Francisco, os colonizadores bandeirantes, vindos da cabeceira do rio para se encontrarem com os criadores de gados que subiam o referido rio a partir da foz, em vez de povoar o sertão do Médio São Francisco, estavam na verdade despovoando mesmo, matando e escravizando os índios e colocando em seu lugar currais e boiadas. Os bandeirantes ocupavam-se do apresamento dos índios para vendê-los em mercado de escravo por 2 cruzados a cabeça.
É importante ressaltar que o comércio de escravo era uma das atividades econômicas mais rendosas da época. Assim, o povoamento estava iniciado nesse início do século XVII. Porém, vai sofrer uma descontinuidade porque, nas primeiras décadas desse século referido, houve a invasão holandesa e as forças da coroa portuguesa concentravam seus esforços na luta contra os invasores. Assim, a conquista do interior ficou prejudicada por causa dos ataques indígenas às fazendas e currais, além dos assaltos em trilhas e caminhos dos negros aquilombados. Então, somente com a expulsão dos holandeses em 1654, a coroa, auxiliada por mestres de campo e mercenários especializados em combate aos povos indígenas, iniciou uma sangrenta e genocida guerra contra os tapuias. O conflito foi chamado de Guerra dos Bárbaros, e nesta campanha os nativos foram subjugados, massacrados e contidos. Então, uma vez pacificados os sertões, surgiu assim a formação dos primeiros núcleos populacionais e da abertura dos caminhos antigos a partir do ano de 1660. Mas mesmo após a Guerra dos Bárbaros, ainda aconteceram inúmeros embates entre os colonos e os nativos. O historiador Erivaldo Fagundes relata as dificuldades enfrentadas pelos primeiros ocupadores do sertão, e essas dificuldades eram muitas. Serras íngremes e de difícil acesso, campos desnudados e expostos ao sol, travessias de área seca e desprovida de água, rios com forte corrente ou com água pestilenta, animais perigosos como o porco do mato, a onça, a cobra, a piranha, morcegos, pragas e insetos como a formiga, escorpiões, mosquito, pulgas, doenças como a verminose, diarreia, mas sobretudo a presença dos índios, com línguas incompreensíveis que lutavam, repeliam e resistiam bravamente à invasão luso-brasileira do seu território. Então, com seus embornais, levando a paçoca, a farinha misturada com rapadura ou mesmo com carne seca, as borrachas fabricadas em couro levando a água ardente, cabaças com água potável, carne seca, café, farinha e às vezes consumindo peixe e frutas nativas, abatendo algum animal, o colonizador disputava de forma contínua o espaço com os índios. Bem como descreve o historiador e sociólogo Oliveira Viana, abro aspas, durante o período colonial, a conquista da terra apresentava um caráter essencialmente guerreiro. Cada latifúndio desbravado, cada sesmaria povoada, cada curral erguido, cada engenho fabricado tem como preâmbulo necessário as batalhas. De norte a sul, as fundações agrícolas e pastoris se fazem com a espada em riste, ou seja, uma foice em uma mão e a espada na outra. Vamos transcrever um trecho de uma batalha narrada pelo Frei Martins de Nantes, na qual ele esteve presente para ilustrar uma das muitas guerras acontecidas entre os índios e os portugueses ajudados por nativos pacificados, onde podemos ver a desproporção das forças e os métodos cruéis utilizados pelos colonos. Esta luta aconteceu no ano de 1676, às margens do rio Salitre, e tinha o objetivo de vingar a morte de 85 moradores e a destruição de muitos currais pelos índios rebelados. A campanha comandada pelo coronel Francisco Dias Dávila seguira com 60 armas de fogo e 300 arcos. Assim, matando um grande número de gentios, aprisionou 600, entre homens, mulheres e meninos. Assim, acreditando estar em perigo iminente por estar com guerreiros bárbaros, impôs terror aos mesmos com medo e traição. Os índios que conseguiram fugir atravessaram o rio a nado e na precipitação perderam para a correnteza do rio seus arcos e flechas, em número de 10.000 no cálculo do Frei Martinho. Os índios, estando praticamente desarmados, adentraram pelo mato para escapar dos tiros dos perseguidores e com fome e sede alcançaram um certo lago a 6 a 7 jornadas do lugar da batalha. Assim, os portugueses, já repousados e refeitos da áspera luta dos últimos dias, saíram em sua perseguição. Atravessaram o São Francisco em pequenas canoas e os índios pacificados que os acompanhavam atravessaram a nado, indo buscar o adversário junto àquele lago referido. Os índios foram alcançados e sem armas e com fome renderam-se sob a condição de que suas vidas fossem poupadas. Mas os portugueses, depois de lhe tomarem as armas que lhe restavam, os amarraram e 2 dias depois os mataram a sangue frio, todos os homens de arma em número de cerca de 500, e fizeram escravos suas mulheres e filhos. Assim, depois da conquista vem um povoamento, isto depois do desbravamento da terra,
depois da repulsão dos índios, da eliminação das feras e do ajeito dos campos para a formação dos rebanhos. Depois de pronta toda esta empreitada, o povoador finalmente reivindicava a concessão de uma sesmaria. A concessão de sesmarias assemelhava-se ao sistema feudal que já estava extinto na Europa, quando a coroa portuguesa resolveu adotar no Brasil esse sistema medieval de doação de terras para promover o povoamento dos ermos. A nossa região foi assambarcada por uma única e gigantesca sesmaria, doado no ano de 1663 ao português mestre de campo e regente do São Francisco, Antônio Guedes de Brito, cujo empenho no combate aos índios e também na ajuda para a expulsão dos holandeses foi agraciado pela coroa portuguesa com esta continental sesmaria e instituiu o morgado da Casa da Ponte. Esta sesmaria, cuja dimensão de mais de 37 mil quilômetros quadrados é maior do que os estados de Alagoas e Sergipe e corresponderia hoje a 7% do estado da Bahia. Esta extensão de terras iniciava de Morro do Chapéu indo até as cabeceiras do Rio das Velhas, seguindo a margem direita do São Francisco por mais de 1000 quilômetros. Conta a tradição oral que por onde Guedes de Brito passava com seus mercenários, efetuavam ataques terríveis, expulsavam e exterminavam o gentil bárbaro e, em linguagem utilizada por seus comandados, diziam que, matando e prendendo os índios, estariam desinfetando os sertões para sua conquista. Assim, em toda a América Portuguesa, a ocupação do território foi feita com uma guerra de extermínio da população nativa. Deste modo, foi instalado o morgado da Casa da Ponte. O morgadio era uma tradição portuguesa que transferia para o filho primogênito a herança das propriedades, e esse sistema permaneceu até o ano de 1850, quando foi promulgada a Lei da Terra, extinguindo a figura jurídica da sesmaria. Desta forma, os descendentes da Casa da Ponte vendiam, arrendavam e concediam imóveis foreiros aqui na região, onde também houveram muitas invasões ilegais. Então, no início do século XIX, começou a desintegração do grande latifúndio dos Guedes de Brito, onde estabeleceram-se estruturas fundiárias de média e pequenas propriedades. Somente no ano de 1826 foram postos à venda 688 gigantescos sítios e fazendas pertencentes à Casa da Ponte, nas localidades de Jacobina, Urubu, Rio de Contas, Caetité, Rio Pardo e Xique-Xique. A primeira povoação, com a mais antiga referência documental e inserida nessa continental sesmaria de Guedes de Brito, foi o Arraial de Matias Cardoso, às margens do São Francisco, fundado em 1688 pelo bandeirante Matias Cardoso de Almeida, natural da ilha de Açores. Este bandeirante, tendo desistido de empreitadas na busca das pedras preciosas, ouro e apresamento dos índios, dedicou-se à criação dos bovinos e construiu um curral que mais tarde se tornaria essa primeira povoação da região. A freguesia do Santo Antônio do Urubu de Cima, atual Paratinga, foi fundada em 1714, sendo a segunda mais antiga do Médio São Francisco, e da qual pertenceram as terras macaubenses durante todo o período colonial. A origem do nome desta última freguesia é mais uma lenda que povoava as crenças arraigadas do catolicismo medieval, onde imagens e aparições misteriosas determinavam o nome de muitos arraiais e vilas. Então, estando um caçador em suas atividades, enxergou uma imagem de Santo Antônio e acima desta, lá estava pousado um urubu com suas asas abertas. Desta forma, essa povoação recebeu esse nome de Santo Antônio do Urubu de Cima. Outros povoados, também muito antigos, formaram-se no início do século XVIII. Foram estes: Barra do Rio Grande do Sul, atual Barra, em 1727, Lapa do Bom Jesus, atual Bom Jesus da Lapa, em 1722, Vila Nova do Príncipe, atual Caetité, em 1734, Bom Jardim, atual Ibotirama, em 1744, Brejo, provavelmente atual Oliveira do Brejinhos, em 1734, Mato Grosso, atual Rio de Contas, em 1718, Vila do Rio de Contas, atual Livramento, em 1724. Lembrando que os povoados já existiam antes do século XVIII, mas somente no final do século XVII e início do século XVIII foram legalmente documentados.
O bandeirante Joaquim Quaresma Delgado, em missão oficial, autorizado pela portaria datada de 11 de janeiro de 1731, passou em terras macaubenses. O sertanista criou 6 derrotas. O termo derrota, do português arcaico, significava roteiros. Então, em um dos roteiros de Quaresma, temos a seguinte descrição referente à sua passagem em nossas terras. Abro aspas. Derrota das cabeceiras do Rio Verde até sua barra e daí ao arraial dos Morrinhos, e dele correndo o rio São Francisco até a barra do Paramirim, e da dita barra pelo Paramirim acima até a fazenda do Riacho de Santa Polônia, e da fazenda correndo a parte direita a oeste a buscar a serra, e por ela acima até o brejo das Carnaúbas, e desta a sair na Barra da Bahia, na fazenda Barrocas. Fecho aspas. Nesta derrota, Quaresma Delgado registrou rios, riachos, matas, caatingas, serras, morros, sítios e fazendas. As fazendas aqui em terra macaubense nessa época eram arrendadas de Dona Joana Guedes de Brito, herdeiro da Casa da Ponte. Quaresma relatou as fazendas aqui na Serra Geral como pecuarista, com engenho de cana fabricando aguardente, rapadura, açúcar e condições de subsistência, mas gerando algum excedente para trocas. Então, desde o início do século XVIII, já tínhamos alguma atividade econômica com algumas décadas de existência, pois tais fazendas já encontravam-se operantes e consolidadas desde o final do século anterior, o que retroage o início do nosso povoamento para a segunda metade do século XVII. Quaresma Delgado citou algumas fazendas aqui da região, como a Fazenda Pé de Serra, Malhada, Santo Onofre, Mocambo, Olho d'Água do Boi Manso, Lagoa dos Patos. Esta fazenda do Rio Paramirim, limites atuais com Burquira, se encontrava arrendada pelo procurador de Joana Guedes de Brito ao padre Antônio Dourado do Monte. Com relação às missões religiosas, até o ano de 1750, só encontramos um registro de uma única aqui em nossa área de estudo, localizada em Rio de Contas, em 1741, coordenada pelos capuchinhos italianos. Entretanto, no Baixo São Francisco existiam muitas missões de jesuítas, capuchinhas francesas e missões franciscanas. Lembramos que, com as reformas pombalinas, os jesuítas foram expulsos no ano de 1759. A Companhia de Jesus, a primeira ordem religiosa do Brasil, era comandada pelos jesuítas. Os missionários jesuítas abriam uma igreja e, juntamente com a igreja, uma escola. Essas escolas estavam despertando nos brasílicos a noção de identidade nacional. Talvez tenha sido esse o motivo que levou o Marquês de Pombal a expulsar os jesuítas do Brasil. Afinal, movimentos separatistas já estavam a se formar nas Minas Gerais e o Marquês teria sido enviado pela coroa para mudar o modelo de ensino, pois o modelo jesuíta era de certa forma um tanto revolucionário para a época, pois tinha um viés libertador, e isto era inconveniente para o reino colonizador. As missões capuchinhas também foram suprimidas em 1761 pelas reformas pombalinas. Assim, a partir de 1750, o sistema de aldeamento missionário sofreu extinção e foi criado o Diretório Geral dos Índios em 1757. As consequências para a população indígena não foram boas. Com o fim dos aldeamentos, surgiram bandos de índios desnorteados e desorganizados, afetando seu modo de vida e dificultando sua convivência com os colonos. A fome os impeliam à invasão das fazendas. Reses eram abatidas, outros produtos como rapadura, aguardentes eram suprimidos e muitas vezes ocorriam conflitos e mortes. Também com o fim dos aldeamentos missionários, acabaram-se talvez as únicas bases responsáveis pela organização civilizada da ocupação luso-brasileira dos sertões baianos. Assim, apesar da lei de 1758, reconhecendo e dando liberdade para os indígenas, os nativos foram totalmente abandonados com suas terras e direitos retirados, reduzidos à mendicância e, estando em suas próprias terras, foram expulsos destas com requintes de crueldade. Assim, nosso sertão ultrapassa o século XVIII, com suas fazendas dispersas, onde se praticava agricultura e pecuária, e também atividades de mineração que atraíram aventureiros para as regiões auríferas das nascentes do Paramirim e dos diamantes da Chapada Velha. Mas no início do século XIX, houve um declínio da atividade de mineração.
e esta população mineira se dispersou. Entretanto, parte desses aventureiros fixaram-se na região, trabalhando com agricultura e pecuária, inicialmente como arrendatários para depois tornarem-se proprietários das terras. Então, criando gado, cavalo, ovelha, trabalhando couro, fabricando açúcar, rapadura, farinha, este contingente vai formando os povoados. Estes povoados se interligavam pelos chamados caminhos antigos da Bahia. Um deles partia de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, seguindo para Muritiba, atingindo a Chapada Diamantina em João Amaro, atual Iaçu, daí para Rio de Contas, seguindo para Caetité, depois Monte Alto, Malhada e costeando São Francisco em direção às minas do Rio das Velhas. Um outro caminho, esse chamado a Estrada Real da Bahia, saía de Jacobina em direção a Morro do Chapéu, depois Utinga, Lençóis, Santa Isabel, atingindo o caminho vindo do Recôncavo em Rio de Contas. Outro caminho que magiava São Francisco no início do século XVIII, esse bem longo, saía do sertão de Rodelas, seguindo para Jacobina, daí para Morro do Chapéu, atingindo São Francisco em Barra do Rio Grande do Sul, e magiando São Francisco, seguia para Bom Jardim, depois Urubu, Lapa do Bom Jesus, Arraial do Matia Cardoso, seguindo para a Foz do Rio das Velhas e seguindo o curso desse último rio até as Minas de Ouro. O caminho que acompanhava o curso do rio Paramirim, este atravessando nossas terras, era interligado com este, por esse último caminho citado, e iniciava um pouco abaixo de Bom Jardim, atingindo o povoado de Brejo, seguindo o curso do rio Paramirim até interligar-se com o caminho que nascia lá no Recôncavo Baiano. No ano de 1751, Dona Jonas Guedes de Brito, descendente da Casa da Ponte, e seu marido Manuel Saldanha da Gama, doaram um sítio ao capitão Mor, Romão Gramacho Falcão, com a seguinte descrição: da passagem do Rio Verde até as suas últimas cabeceiras, findando pelas terras que repartem as povoações do Rio Paramirim e a situação chamada Santa Rosa, e todas as demais terras que se acharem no sobredito Rio Verde, fazendo extrema pelo Rio Jacaré e pelas partes do Nascente e do Poente, com as serranias do Açoroá e Santa Rosa. Exatamente nesse lugar constituiu-se posteriormente o município de Macaúbas. Alguns moradores de Macaúbas que registraram suas terras a partir de 1850, já com a nova lei da terra, declararam na paróquia que compraram as terras através de procuradores, representando Germano Gramacho Falcão, provável descendente do capitão Mor, Romão Gramacho Falcão. Ademais, vamos listar algumas fazendas conhecidas com seu ano de arrendamento aqui próxima da sede de Macaúbas, sendo todas elas arrendadas do morgado da Casa da Ponte. Caimbató, de 1804, Aguada, de 1805, Curralinho, de 1805, Catolé, de 1805, Boqueirão, de 1816, Umbuzeiro, de 1816, Malhada, 1816, Buriti, 1816, Brejo, 1806, Lagoa Clara, 1806, Curral Velho, 1806, Caraíbas, 1806, Riachão do Peixe, 1806. Assim, na terceira década do século XIX, finalmente nasce a Vila de Macaúbas, cujo povoamento da sua sede é ainda envolto em dúvidas e incerteza. Mas essa pequena área que aportou inicialmente o centro administrativo desse imenso município é assentada no sopé de serras e colinas, onde dezenas de cristalinos olhos d'água perenes, alguns termais, exploravam por todos os lados e atraíam os nativos e também seus primeiros povoadores. Não temos ainda dados históricos para pesquisar a chegada dos pioneiros aqui na sede. O nascente município desmembrou-se da freguesia de Santo Antônio de Urubu de Cima, que por sua vez foi uma das criadas pelo arcebispo Dom Sebastião Monteiro de Vide, em 1718. A vila do Urubu, por sua vez, foi criada em 1746 pelo Conde das Galveias, quando emancipou-se da comarca de Jacobina. No ano de 1823, o ouvidor Francisco Aires de Almeida Freitas, diante de uma epidemia, provavelmente de febre palustres, deu o pontapé inicial para o desmembramento político de Macaúbas e conseguiu uma portaria datada de 17 de dezembro de 1823 do ministro do Império, portaria essa que fez passar a justiça e cartório para o arraial de Macaúbas, onde ficaram após diversas representações da população e assim voltaram para a Vila do Urubu em 1834.
Então, somente a partir da terceira década do século XIX ocorreu o desmembramento político de Macaúbas. Decreto datado de 6 de julho de 1832, mas somente no dia 22 de setembro de 1833, com a presença do vice-presidente da Câmara do Urubu, capitão Plácido de Souza Fagundes, foram empossados os primeiros membros da Casa da Câmara. Assim, nosso município ergue-se, já enquadrado nas regras e leis imperiais. Nasceu gigantesco, com um território de mais de 23 mil km², englobando 3 freguesias que incluía a de Nossa Senhora, Mãe de Deus e dos Homens de Monte Alto, esta já na fronteira com Minas Gerais, desmembrada logo depois em 1840, também a de Nossa Senhora de Brotas de Macaúbas, desmembrada no ano de 1878, e Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas. Assim, entramos nas primeiras décadas do século XIX, saindo definitivamente do Brasil colonial e, concomitantemente com a independência do Brasil, conquistamos nossa emancipação territorial e política. Sofremos muitas dificuldades e conflitos internos para implantar um meio de sobrevivência e convivência com uma certa paz e civilidade. Mas contaremos essa parte da história em outro documentário.